Deus colocou no meu coração aqui umas instruções para passar para a igreja. Eu quero levar isso aqui para a vida financeira, profissional, trabalho, mas isso aqui vai servir para todas as áreas da sua vida. Se o seu coração estiver aberto, certamente o Espírito Santo vai ministrar diante daquilo que você necessita, precisa, como uma direção de Deus para a sua vida. Amém? Gênesis 11, vamos fazer a leitura primeiro, do versículo 1 até o versículo 9. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala, ou seja, todos falavam a mesma linguagem. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos, queimemo-los bem. E foi-lhe o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, olha só a igreja, edifiquemos nós uma cidade, uma torre, cuja o cume toque nos céus. Façamo-nos um nome, para que não sejamos, aí diz, espalhados sobre toda a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor lhe disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Aqui começa a confusão das línguas. 7. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda uma a língua do outro. Assim, o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Amém. Primeiro, quem gosta de marcar a mensagem, eu posso já dizer aqui inicialmente, se você puder repetir comigo, diga assim: não há crescimento onde cada um fala uma língua diferente. Vamos repetir isso? Não há crescimento onde cada um fala uma língua diferente. Olha só, irmãos, eu estava analisando isso aqui. Veja que no início todos falavam a mesma língua, todos se entendiam, todos estavam, irmãos, com um propósito. Não sei se você observou aqui, vamos dizer assim, qual que era o propósito deles? Chegarem aos céus. Só que, irmãos, a gente vê que eles não estavam querendo chegar até o céu, vamos dizer assim, para encontrar com o Deus do céu. Eu estava analisando agora há pouco, eles queriam ir até o céu, mas sem a presença do Deus do céu. Aí fica difícil. Aí não tem como. Eu chegar lá na casa do dono, sem o dono. Como chegar no céu sem, irmãos, ter aprovação do dono do céu?
Então aqui começa a surgir a mensagem. Tudo que se faz na direção contrária de Deus, o fim é trágico. Amém, igreja? Vamos lá? Tudo que se faz na direção contrária de Deus, o fim é trágico. Eles estavam construindo para chegar ao céu, mas eles estavam na contramão de Deus. Eles estavam fazendo, irmãos, o que Deus não aprovava, o que Deus não estava de acordo, e o fim é trágico. A gente pode levar isso para todas as áreas da nossa vida. Se eu e você tentar, irmãos, andar na contramão de Deus para qualquer área da vida, não vai dar certo. A gente vai chegar até um certo ponto, a gente vai conseguir, irmãos, ir eu fui longe. Você pode ir até longe, mas você não vai chegar onde é para chegar. Então, tudo que se faz na direção contrária de Deus, o fim é trágico. E a gente pode lembrar, irmãos, do caso do Jonas, né? O Jonas fujão. Vamos dizer assim, para facilitar o entendimento, Deus falou para ele para a direita e ele foi para a esquerda. Foi na contramão de Deus. E quem anda na contramão de Deus, irmãos, se torna provocador de tempestade. Olha só, andar na contramão de Deus é se tornar um provocador de tempestade. Quantas são as pessoas que, olha só, ambiente de trabalho, quando estão de acordo, quando estão, irmãos, focados num só propósito, trabalhando num só favor, crescimento da empresa, prosperidade da empresa, e aí a empresa cresce, a empresa vai ficar bem sucedida automaticamente, o funcionário, o gerente, a pessoa, ela vai prosperar também. Mas quando alguém anda na contramão da empresa, o que vai acontecer? Ela vai ser um provocador de quê? De tempestade. Ela vai começar, irmãos, a provocar tempestade no ambiente de trabalho, no meio dos colegas, de trabalho. A pessoa, ela não vai estar de acordo, ela vai estar sempre contra, ela vai estar sempre insatisfeita, ela vai estar sempre ali, não é desse jeito. Mas, irmãos, a gente não pode andar na contramão da empresa. É claro que só se você estiver sabendo que é algo que é pecado, errado, aí sim, a gente não vai estar de acordo. É igual, aproveitando aqui o caso, uma vez um senhor, ele disse assim: pastor, esse trabalho, eu orei a Deus e Deus abriu essa porta e comecei a trabalhar lá. Uma empresa grande, vários funcionários, e tinha um gerente acima dele, que certa vez disse assim para ele: olha, eu preciso que você faça aí uma nota falsa, uma nota fria, entenda, E aí, a gente vai se dar bem e você também vai se dar bem. Só que aí o gerente deu ali o tempo para ele pensar, porque era coisa séria. E aí esse tempo de pensar, ele foi orar a Deus, foi até a igreja falar comigo. E ele estava com medo: pastor, e agora? Se eu não fizer o que eles estão pedindo para fazer, eu vou ser mandado embora, eu vou ficar desempregado, E aí, irmão, eu falei: calma, quem que abriu a porta lá para você entrar? Deus. Então permaneça na verdade, porque quem fica na verdade manifesta a justiça de Deus. Irmãos, ele saiu daquela reunião decidido: eu não vou mentir, eu não vou fazer coisa errada, eu não vou pecar contra o meu Deus, eu vou permanecer na palavra e não vou me mandar embora. Irmãos, fizeram de tudo para mandar ele embora, porque ele não ficou de acordo, não foi mandado embora. Volto a dizer, quem permanece na verdade, manifesta a justiça de Deus. Deus faz justiça, não foi mandado embora. E pelo contrário, irmãos, era o gerente, mas tinha as pessoas acima, começaram a olhar ele com os bons olhos. Olha, realmente aí é uma pessoa que gosta da verdade, que vive a verdade, e aí futuramente, irmãos, foi até promovido, Glória a Deus por isso. Então a gente precisa entender que andar na contramão, irmãos, é andar desagradando a Deus.
E quando a gente desagrada a Deus, a gente provoca tempestade. A gente vai ficar, irmãos, na contramão do Senhor, o fim vai ser trágico. Então nós precisamos refletir nisso. O versículo 4 aqui me chama uma atenção muito importante, que eu quero aqui reler novamente. Versículo 4. Gênesis 11, 4. E disseram: eia, edifiquemo nós uma cidade, uma torre cuja o cume toque nos céus, e façamos-nos um nome. Olha aí. Quando eu li isso aqui, façamos-nos um nome. Então eles queriam tocar o céu, irmãos, para quê? Para ser reconhecido. Façamos-nos um nome, o nome. Reconhecimento do nome. Eu toquei o céu, chegamos até o céu. Olha só como que o ser humano, quando ele vai na contramão de Deus, ele perde até o sentido da vida, da realidade. Tocar o céu para quê? Só para ser reconhecido? Só para fazer seu nome? Não, meu Deus. Irmãos, é a mesma coisa. Andar na contramão de Deus só para você ser reconhecido? Mal visto? Você ser aquela pessoa que vai ser olhado com os maus olhos? Não, nós não podemos ser essa atitude, não. Aí, assim ficaremos. É que muda a tradição, né? Mas essa aí também fica mais fácil aí a compreensão, e é isso que eu estou dizendo, né? Façamos o nome, para quê? Para ficar reconhecido. Na atualidade ia falar o quê? Para ficar famoso, né? Para ter, como que ia falar? Curtida, para ter, reconhecimento social. E façamos um nome. Pode deixar lá aquela versão mesmo, né? Isso, vamos ler todos juntos aqui? Agora vamos construir uma cidade que tenha uma torre que chegue até o céu, e assim ficaremos famosos, e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. Não é para ser espalhado sobre a face da terra, de toda a terra, o mundo inteiro. Então aqui a gente pode ver, irmãos, que a direção de Deus era para que ele se espalhasse por toda a terra. Mas eles tiveram outra ideia. Quando eu abordei essa palavra ideia, a ideia de Deus era uma e eles tiveram outra ideia. A gente pode analisar, irmão, você já viu que o ser humano é cheio de criar ideias? E muitas vezes ideias que não tem nada a ver com a ideia de Deus. Você vai ver Jeremias falando, que os pensamentos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Pensamento, ideia. Só que está lá você, nós, muitas vezes, queremos ter ideias maiores e melhores do que de Deus. Que ponto que o ser humano chega? Se a Bíblia fala que os pensamentos, a ideia de Deus é maior e é melhor, irmãos, não, eu vou criar uma ideia que vai ser aquela ideia que vai bombar, aquela ideia que vai dar certo. Você está dizendo então, ou eu estou dizendo então, que a ideia de Deus não vai nos ajudar? Então, olhando aqui para esse ponto aqui, a gente vê, irmãos, que a direção de Deus, a ideia de Deus era para eles espalharem por toda a terra. Mas eles tiveram outra ideia. Qual foi a outra ideia? Chegar ao céu. Chegar ao céu para quê? Para ser reconhecido, para ficar famoso, para ser um reconhecido ali da sociedade. Então a gente aqui vê que nós precisamos abrir os nossos olhos. Será que as minhas ideias não estão tomando o lugar da ideia de Deus? Será que o que eu tenho colocado, irmãos, na minha vida, será que eu não estou tomando o lugar de Deus? Eu estou falando de ideia, pensamento. E às vezes a gente quer, irmãos, que os nossos pensamentos dê certo, as nossas ideias dê certo. E se a gente olhar para a palavra, está bem claro, a de Deus é maior, a de Deus é melhor. Mas a gente ainda quer insistir com as nossas. Não, a minha é melhor, a minha é eu que pensei, eu que tive a ideia.
por detrás disso é o que, irmãos? Orgulho, soberba, né? Que está atrapalhando. Então, veja só, os nossos planos, as nossas ideias, elas têm que estar alinhadas com aquilo que Deus já planejou em nosso favor. Eu quero dizer hoje para a igreja aqui em cima dessa ministração, irmãos, que muitas vezes o seu projeto, a sua ideia, seus planos não estão dando certo, é que pode ser que você está caminhando numa direção oposta da ideia de Deus. Vou repetir. Às vezes as suas ideias, seus projetos, seus planos, seus objetivos, suas metas não estão dando certo porque você está caminhando na contramão do plano inicial de Deus para a sua vida, do planejamento de Deus, da ideia de Deus para a sua vida. Às vezes você diz assim: mas a minha ideia é boa, a minha ideia é maravilhosa. Mas, irmãos, fique com a ideia de Deus, com os planos de Deus, que são maiores e melhores, né? Então, aqui a gente vê que o que está acontecendo aqui é que uma ideia foi criada em cima da ideia de Deus e não foi para frente. Qual que era a ideia de Deus? Espalhar eles por toda a terra. Aí, sobre a ideia que Deus tinha para eles, foi-se criada uma outra ideia. E aí, irmãos, eles fizeram o que Deus tinha planejado ou eles fizeram o que eles estavam planejando? É o que eles estavam planejando, ou seja, a vontade deles foi que prevaleceu. Então, assim, quando a gente olha para a vida profissional, quando a gente olha para outras áreas da vida, irmãos, se não está dando certo, se não está fluindo, se não está acontecendo, estamos na contramão. A pergunta que você deve fazer: eu estou alinhado com Deus ou estou na contramão de Deus? Sobre ideia, planejamento, né? Você tem que então ter esse discernimento. Eu estou caminhando com Deus ou estou caminhando contra Deus? Eu estou de acordo com a ideia de Deus para a minha vida ou estou indo na contramão da ideia, do plano que Deus tem para a minha vida? Irmãos, eu acredito que essa palavra é a resposta para muita gente que está inseguro, está vivendo umas incertezas, que estão vivendo aí, e agora o que eu vou fazer? Ande na direção de Deus, faça o que Deus planejou para você, esteja de acordo com o que o Senhor, irmãos, né, criou-se uma ideia, formou-se um plano para a sua vida. Meu plano é ser isso, meu plano, minha ideia é fazer aquilo. Pergunta para Deus se é isso que Ele quer. E isso, irmãos, se refere também até mesmo para se tornar um profissional. Sabe, às vezes os pais querem controlar filhos que estão aí na fase de crescimento, né? Meu filho vai ser um doutor, meu filho vai ser um advogado, meu filho vai ser um professor ou qualquer outra profissão digna. Só que aquela é a ideia, a vontade, é o plano dos pais. E às vezes, irmãos, os pais investem, pagam escola, faculdade, para o filho então chegar à realização do sonho do pai. Às vezes não é nem o sonho do filho, às vezes não é nem a ideia de Deus para aquela pessoa, mas é um sonho do pai, fazer o filho seguir aquele caminho. E aí lá na frente, irmãos, não dá certo, lá na frente a pessoa se frustra, a pessoa fica: nossa, mas eu estudei, nossa, eu me dediquei, eu fiz tudo certo, agora está dando tudo errado. Por que, igreja? Foi ideia dos pais, foi planos dos pais, passou-se longe do plano de Deus, porque não consultou Deus. É isso que o Senhor quer? É isso que o Senhor tem para ele, para ela? É isso que o Senhor quer de mim? Sabe, irmãos, às vezes a gente faz as coisas naquilo que vem na nossa ideia.
É uma decisão, é para comprar, é para vender, é para negociar, é para tomar uma decisão, uma atitude. Muitas pessoas, elas já fazem no impulso, já fazem assim, vamos ver, e nem tem perguntado para Deus. Eu acredito, olhando aqui para essa palavra, se eles tivessem perguntado: Deus, é isso que o Senhor quer, que a gente toque aos céus? Eu acredito que Deus teria respondido: não. Para que tocar o céu? Para vocês ficarem famosos? Para vocês ficarem com o coração cheio de orgulho? Deus já teria, impedido, dizendo ali não. Certamente eles iriam, não, a gente vai perder tempo. Então veja, irmãos, muitas pessoas, elas estão tomando decisões fora do planejamento que Deus tem para a vida dela. Eu tenho que ficar, irmãos, alinhado com Deus, o mesmo pensamento de Deus, a mesma direção da palavra, para que eu não venha então ter um fim trágico. Lembra da frase inicial? Tudo que se faz na direção contrária de Deus, o fim é trágico. Outra coisa que eu quero aqui dizer para a igreja, irmãos: a dificuldade de relacionamento compromete qualquer projeto. Você pode repetir isso comigo? A dificuldade de qualquer relacionamento compromete qualquer projeto. Você pode ter até um bom projeto, bom pensamento, bom plano, mas se você tem dificuldade no relacionamento, no diálogo, a conversa, a falta do diálogo, a falta de um bom relacionamento, convívio, vai comprometer todo o seu projeto. Veja que, vamos olhar para esse lado, vamos dizer que aquele projeto, irmãos, a ideia não tinha maldade nenhuma, apesar da gente saber que era para eles se aparecerem, era para eles serem reconhecidos, mas vamos dizer que não tinha outra maldade, Não, a gente só quer tocar o céu. Vamos dizer assim, Olhando para esse lado aí. Mas o que atrapalhou esse projeto de dar certo? O que atrapalhou deles chegarem até o céu? A dificuldade no diálogo. Quando então as línguas foram confundidas. Ficaram agora confusas as línguas. Por isso que eu estou dizendo, irmãos, a dificuldade do relacionamento, do diálogo, da fala, da conversa, compromete qualquer projeto. Você pode ter um projeto bom, mas se você não tiver um bom relacionamento de diálogo, de conversa, de falar, ouvir, você vai estar com o seu projeto comprometido. Tem gente que tem, irmãos, projetos alinhados com a palavra, projetos que até mesmo Deus falou que vai sustentar, que vai ajudar, projetos, planos de Deus que o Senhor fala assim: pode fazer que eu vou te sustentar. Só que, irmãos, Deus dá a sua palavra, Deus lança a sua promessa. Só que se eu e você não fizer a nossa parte, qual que é a nossa parte nesse aspecto aqui? Ter um bom relacionamento com as pessoas. Que adianta eu ter uma promessa, uma palavra, um projeto que vem de Deus para a minha vida, se eu não me comunico bem com as pessoas? Se eu não tenho um relacionamento, irmãos, de diálogo com as pessoas, só eu quero falar e não quero ouvir o que estão dizendo, o que vai acontecer? O projeto vai ser comprometido. Então todo projeto é comprometido quando há ali dificuldade no relacionamento. Então percebo aqui que o que mantinha aquele projeto, aquele plano, irmãos, vivo, era o que, igreja? O diálogo, a conversa, quando todos se entendiam, quando todos falavam e todos estavam entendendo. Pega isso, aí entendiam, pegava. É isso que a gente precisa, ia lá, pegava. Aí depois que acabou o diálogo, acabou a compreensão, ninguém compreende mais ninguém,
o projeto ficou comprometido, né? E isso você pode levar para o trabalho, para casa, para a escola, para a igreja. Tudo, irmãos, se compromete quando não tem diálogo, quando não tem um relacionamento voltado aqui para, né, boas palavras, falar, ouvir, né, dialogar. Então precisa ter. O problema nos relacionamentos, então, que compromete qualquer projeto, a gente vê, seja no empreendimento, seja na família, seja na igreja, na escola, tudo vai, irmãos, de queda, né, vai para o chão, vai sempre ser, então, devastado. Então, a quebra dos relacionamentos, ali, começou com a falta de comunicação. Se tiver falta de comunicação, seu projeto, seus planos, não vai longe. Vamos trazer aqui para a família, casamento. Casamento não dura, não vai, irmãos, longe, se não tiver diálogo, né? A família, o diálogo na família é muito importante, o diálogo no trabalho é muito importante, o diálogo dentro da igreja é muito importante. Se isso não existe, irmãos, é ruína, é destruição. Então nós precisamos rever os nossos conceitos e olhar cada um para nós e ver, será que na minha vida o que está acontecendo é isso? Se for isso, irmãos, tenha humildade no seu coração, se conserte com Deus, fala, Senhor, o que está faltando é entender, compreender o diálogo, é falta de expressar, é falta de falar, é falta de ouvir, porque às vezes, irmãos, tem gente que fala, mas não ouve, ela não dá espaço para o diálogo, né? Aí tem gente, porque se eu não falar disso aqui do ouvir, tem gente que fala assim, não, eu falo, eu comunico, eu diz, né? eu expresso, eu pronuncio, tudo bem. Falar é uma coisa, mas você para entender, ouvir o que estão também dizendo? Ou você é aquele tipo de pessoa que só fala, e quando é para ouvir, você não ouve? Lembra o que o apóstolo Tiago fala, irmãos? Você vai ver lá que nós temos o ouvido para ouvir e a boca para falar. Então a gente tem que falar e também tem que saber ouvir, né? Então a gente tem que também saber ouvir. Saber ouvir faz parte também do diálogo, né? Para você ter aí o sucesso daquilo que você está fazendo diante dos seus projetos. Outra coisa que eu quero aqui dizer para a igreja, irmãos, que a quebra dos relacionamentos, a quebra, né, do projeto, dos planos, ela acontece quando então as motivações erradas entram em cena. Veja só, as motivações erradas comprometeram as boas ideias que eles tinham. Vamos entender isso aqui direito. Ao versículo 4, novamente, a gente pode ver que a ideia era muito boa. Qual que era a ideia? Quer dizer, chegar ao céu. Mas qual que era a intenção? E a intenção errada? Ser reconhecido, ser celebridade. Está entendendo, irmãos? A motivação errada compromete todas as boas ideias. Veja, irmãos, voltando a dizer aqui, né? É a ideia boa, eu quero chegar ao céu, quero tocar ao céu. Quanto isso, né, a gente luta diariamente para acontecer. Só que com a intenção errada, aquela boa ideia foi toda comprometida. Entenderam aqui essa separação, irmãos? Sim ou não? A ideia, qual que era a ideia? Tocar o céu. É uma boa ideia, entenda para esse lado, né? Mas qual que era a intenção errada? Ser celebridade. E que adianta ter uma boa ideia, chegar ao céu, mas ter uma intenção errada, né? Não virou nada para eles. Eles então fizeram, irmãos, né? Desentender. E muitas são as pessoas que elas estão tendo muitas ideias boas, mas a intenção errada está comprometendo tudo na sua vida, no seu dia a dia.
Então, aqui para a gente concluir, a palavra Babel, muita gente entende como confusão. Se você tiver interesse aí de pesquisar, Babel, o significado original é porta de Deus, né? Então veja que a porta é um instrumento de acesso, de entrada, de saída. Eles queriam chegar, irmãos, aos céus, como eu disse, sem Deus. Você quer fazer alguma coisa sem Deus? Não vai chegar a lugar nenhum. Você pode ir até longe, mas, irmãos, a gente não vai chegar ao êxito, ou, né, o sucesso, ou onde Deus quer que a gente chegue, sem Ele. Lembra que Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Sem Ele nós não podemos fazer, chegar, né, avançar. Então eles queriam chegar ao céu sem Deus. As boas obras não me levam aos céus. Entenda isso, irmãos. É preciso nascer de novo. Depois você pode ler João 3, do verso 1 ao 15. Jesus disse a Nicodemos: é necessário que nasça de novo. Então eu vejo que as boas obras, eu posso ajudar muita gente, mas as boas obras não vai me levar para o céu por causa das boas obras. Mas, irmãos, eu posso entender que por ser de Deus, por ter então, né, vamos dizer assim, um selo, a marca de Deus em mim, fazendo então parte daquilo que Deus tem para nós, que é, a gente sabe que Deus tem um plano de salvação para nós, né? E nós fazemos parte desse plano de salvação. Então, quando nós sabemos que nós fazemos parte do plano de salvação que Deus tem em nós, para nós, a gente vai entender, irmãos, eu sou, né, do céu, e por ser morador do céu, a gente está aqui de passagem, né? Aqui não é o nosso lugar, a Bíblia fala disso. O nosso lugar é lá no céu, então nós somos moradores celestiais. Então, por ser morador celestial, a gente faz as boas obras. Entenda, as boas obras não me levam para o céu, mas por ser uma pessoa do céu, eu posso fazer as boas obras, eu faço as boas obras. Então é a mesma coisa aqui. Ali achavam que, né, subir, irmãos, até o alto céu, sem Deus, eles iriam entrar. Quando eu digo aqui subir, eles estavam construindo, eles estavam fazendo, eles estavam levantando aquela torre. Então só o fato de levantar a torre não daria a eles acesso, né, ao céu, sem Deus. Para ser do céu tem que ser de Deus, né? Então é para a gente entender que muitas são as pessoas que às vezes insistem sem colocar Deus à frente, sem, irmãos, dar, né, o lugar de Deus, o merecido lugar, que é o centro da nossa vida, o nosso coração por inteiro. A gente precisa entregar de fato a nossa vida, o nosso coração por inteiro para Deus. Amém, igreja? O versículo aqui também que me chama a atenção, eu quero ler com vocês, ou 6, Gênesis 11, 6, e o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Agora, olha aí, eia, teçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendas uma língua do outro. Assim o Senhor, quem que espalhou a igreja? O Senhor. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Fiz questão de terminar aqui, irmãos, porque lá atrás eu mostrei qual que era a ideia de Deus: espalhar eles pela terra. Mas surgiu-se uma outra ideia. Para concluir,
Não vou voltar lá não. Mas para concluir, qual que é a ideia que prevaleceu? A deles ou a de Deus? Diga comigo, é a ideia de Deus que vai prevalecer. A gente pode, eu até citei esse ditado ontem, né? Nadar e vamos morrer na praia. Se tivermos na contramão de Deus, irmãos, todo esforço não vai valer para nada. Ah, mas eu me empenhei, eu me esforcei, eu dei minha vida por esse trabalho, por esse emprego, por esse estudo. Não, irmão, se não tiver na direção de Deus, todo esforço não vai valer nada. Porque o que vai prevalecer é a ideia de Deus, é o plano de Deus, é o que Deus quer para nós. Então aqui no versículo 4, a gente vê a ideia de Deus era que eles espalhassem sobre toda a terra, mas foi-se criado outra ideia. E aí lá no versículo 8 a gente vê que a ideia dos homens cessaram, Deus não deixou dar continuidade àquilo, e que permaneceu a ideia de Deus, espalhando dali todos sobre a face de toda a terra. Aqui é só uma observação, né? E que fique bem claro, irmãos, é o plano de Deus, é a ideia de Deus que vai prevalecer na nossa vida. Amém, igreja? Não queira ir contra Deus, não queira ir contra a palavra de Deus, não ande na contramão de Deus, é tempo perdido, é desgaste, você vai se cansar, vai fadigar, vai ficar mal, é algo que poderia ser evitado. Só que muita gente não vê desse lado. Não, eu faço porque é assim que eu quero fazer. Tudo bem, é você que quer. Mas tem que perguntar a Deus, é assim que o Senhor quer? É assim que o Senhor quer que seja feito? Amém, igreja? Glória a Deus. Que você possa refletir nisso para a glória de Deus, tá bom? Deus abençoe. Você da internet, você aí do YouTube, fique na paz de Cristo.